Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Você já está me observando aí na tela sozinho. Geralmente o José Quintana Júnior está aqui do meu lado direito, no seu lado esquerdo do vídeo. Mas o José Quintana Júnior é o nosso desfalque de hoje. Aí o pessoal de casa, né, que estava aguardando as teses do Quintana, ele que gosta muito de defender as categorias de base e tudo mais. Poxa, hoje não vai ter o cara para defender as categorias de base. Calma. O Quintana está com um pequeno probleminha no pescoço, ali nas costas, andou exagerando no fim de semana jogando tênis, como sempre, né? E aí ele volta na próxima terça-feira com a gente aqui, mas nem por isso vai deixou na verdade de dar algumas opiniões que a gente vai falar ao longo do programa aqui. Mas deixa eu aproveitar e já mostrar quem é que vai estar com a gente aqui hoje no Central do Esporte, professor Gilson Piber, como sempre. Retornando, professor, tudo certo? Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Vou tentar substituir hoje ao Quintana, né, da melhor maneira possível. Vamos, e eu acho que é o nosso grande reforço. Temos um desfalque bastante importante no jogo de hoje, mas temos também um reforço grande que é o professor Gilson Piber. De tamanho, ao menos, é um grande reforço. E o jogo promete ser bom, professor. Promete ser muito bom, porque a gente tem hoje aqui o Pedro Pavan, repórter de esportes do Diário de Santa Maria. Tudo bom, Pedro? Tudo certo. Tudo legal. E o Gilson Alves, também repórter de esportes do jornal A Razão. Eles dois que estarão hoje conosco aqui, fazendo um balanço aí das modalidades que se destacaram em Santa Maria no ano de 2015 e também projetando o ano de 2016. Claro que algumas delas ainda têm um restinho de temporada para se concluírem, para participarem de campeonatos, mas a gente vai fazer aí um apanhado geral. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando, né, por que o Central do Esporte de hoje convidou o Pedro Pavan e também o Gilson Alves para participarem do programa. Muitas pessoas acredito que saibam, outras não. Então, para você que não sabe, tanto o Pedro Pavan quanto o Gilson Alves são egressos do curso de jornalismo, aqui do Centro Universitário Franciscano. Até um pouquinho antes do início da gravação eu perguntava para eles se eles já haviam, se eles foram contemporâneos no curso. Então eu acabei descobrindo que entre um dos dois, professor Gilson Piber, tem uma diferença de 2 anos, na verdade, durante a faculdade. Professor, eu quero saber do senhor, porque o senhor foi professor dos dois na faculdade de jornalismo aqui. Quem é que dava mais trabalho dentro da sala de aula, professor? Não vou nem deixar eles falar ainda, hein? Não, nenhum deles. Nenhum deles. São 2 alunos, foram, né, 2 alunos referência no curso, né, 2 alunos que tiraram nota 10 no trabalho final de graduação e hoje são 2 profissionais de referência, né, que carregam o selo, vamos dizer assim, da Unifra, né, nessa caminhada. Então, para mim, especialmente, é muito agradável, né, estar na presença do Gilson e do Pedro, porque foram 2 alunos e são 2 profissionais do primeiro nível do jornalismo gaúcho brasileiro. Não é demagogia, não é rasgação de seda, é a mais pura verdade. E quem acompanha o Diário de Santa Maria, quem acompanha a Razão, sabe disso, sabe do valor, né, desses 2 profissionais, que também são pessoas assim do primeiro nível. Recebeu um elogio assim, gurizada, logo no início do programa, assim, um programa de esportes, como é que é para vocês receber isso? Gilson, Pedro, Gilson, quem é que começa primeiro aí? Posso começar então, Gilson, Jareta. É bastante gratificante, né, receber um elogio do professor Gilson, que pra gente também, assim, quando ele falou bastante referência, ele para nós é uma grande referência, né, pra gente que se formou aqui na Unifra, talvez no meu caso, no do Gilson, acredito que também seja a maior referência aqui dentro da Unifra para nós. É o professor Gilson, aprendemos muito com ele durante os 4 anos que passamos por aqui. Das lembranças que eu tenho mais fortes aqui da minha passagem pela Unifra é o programa de História da Rede, né, professor? Que inclusive fui convidado pelo Gilson Alves. Olha aí, que legal. Para participar do programa, que acho que existe o programa hoje, né, professor? O pessoal segue tocando aí, firme. 3 vezes por semana. Segue tocando firme o programa, então é uma das boas recordações que eu tenho. A gente aprendeu muito naquela jornada ali, que era um programa de duração de 1 hora diário, e a gente debatia muito sobre o esporte ali. É a minha primeira lembrança sobre a participação no esporte dentro da faculdade. Que legal. E para você, Gilson? Eu aproveito para confessar aqui, então, que chegou um momento no início do curso ali que eu pensei, será que continuo, será que não continuo? Meu foco era mesmo esporte e eu não estava vendo uma perspectiva nessa área, só que aí chegaram as aulas do professor Gilson e a partir daí também a participação no programa titular da rede. E aí então eu vi, não, o caminho pode ser o esporte sim, com todo o incentivo do professor Gilson, que acabou sendo meu orientador,
acabei indo para essa área que é onde estou até hoje, né? Então tenho muito a agradecer ao professor e obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Que é isso, nós é que agradecemos tanto a tua presença quanto a do Pedro Pavan, são dois guris aí que com certeza bate um bolão aí nos jornais aqui de Santa Maria. Vamos falar de esporte então agora, gurizada, vamos lá, vamos para a dupla regional, podemos começar pela dupla regional? Que ano de 2015 para a dupla regional, hein? A gente teve, professor Gilson Piber também, uma expectativa aí de daqui a pouco um sobe ou não sobe e tudo mais, e aí a gente sabe de bastidores que muitas coisas aconteceram pelo caminho, troca de técnico e tudo mais. Se vocês fossem fazer uma avaliação, né, vocês que acompanham diariamente lá a dupla regional, o que dá para dizer para a gente de bastidores assim? 2015 fecha como um ano bom ou ruim ou mediano para a dupla regional em termos de futebol profissional? Acredito que depende muito, Jareta, essa avaliação, porque de um lado a gente tem o caso do Inter, que é muito diferente do caso do Rio Grandense por um simples fator. O Inter de Santa Maria está pagando uma folha, o presidente do Inter não esconde isso, ele não tem, a prioridade dele hoje não é o futebol, já não era nessa temporada de 2015, 2016 também não vai ser. Ele está pagando dívidas trabalhistas, ele quer limpar o nome do clube, enquanto no Rio Grandense a gente tem aquela troca que parece ser perpétua de presidentes, né? A gente não sabe se amanhã vai trocar de novo, hoje é o Codem, amanhã vai ser o Dilson, depois de amanhã, quem sabe, volte a Elisete, enfim. É uma dúvida que segue no Rio Grandense, então são dois casos bastante diferentes. Então a gente não, acho que primeiro a gente tem que avaliar um caso depois o outro, porque os dois juntos eu acho que é bem complicado, principalmente nesse ano. Sim, é uma gangorra, assim, você vê dessa maneira também, Gilson? Na verdade eu vejo, tem lados bons e lados ruins ao longo dessa temporada 2015. Como o Pedro falou, tem essa indefinição quanto a quem comanda o Rio Grandense, isso não é de hoje. Já acontece em algumas temporadas aí que o presidente que teria que ficar até o final do seu mandato acaba não cumprindo por um motivo ou outro, alguns por motivos particulares, outros pelos problemas financeiros, que é um problema que aí afeta os dois e afeta todo o futebol do interior. Aí não é culpa específica da dupla Rio-Nau, mas no Inter SM a gente ainda vê uma perspectiva boa, porque o Marqueto tem essa preocupação que o Pedro referiu agora há pouco, sanar as dívidas, e daqui a pouco, a previsão dele é 2017, daqui a pouco, modo de dizer, né? Já sabe que vai poder investir em futebol, porque aí não vai ter dívidas acumuladas, essas dívidas trabalhistas estão sendo pagas, né? Em contrapartida, o Rio Grandense acho que vive um caminho um pouco diferente, porque essas dívidas estão se acumulando. E a gente tem contato diário com muitos ex-jogadores, ex-componentes da comissão técnica, que reclamam disso, e é uma bola de neve, né? Se isso vai se acumulando, a coisa vai se tornando pior e tem que se dar um jeito para tomar um rumo e tentar sanar essas dívidas também por parte do Rio Grandense. Em contrapartida, eu vejo o lado bom as categorias de base. Tanto a prova disso foram as duas boas campanhas na Copa FGF Sub-19, olhando por cima, assim, no Rio Grandense tem no mínimo 7 ou 8 jogadores, se não mais, até 7 ou 8 para disputar a posição, mais uns 3 ou 4 para compor o grupo profissional. O Inter SM, que começou um pouquinho depois, ou retomou esse trabalho de base um pouquinho depois, talvez um pouco menos, 4 ou 5, só que também tem aquela preocupação, e estão sendo pagos esses atletas, tem algum vínculo com o clube, isso está sendo mantido em dia, porque se não pagar normalmente os jogadores, perde o vínculo, e aí o que vai ser do futuro? Perde uma oportunidade, quem sabe, além de aproveitar esses jogadores no profissional, também de ganhar algum dinheiro, que é o que, no final das contas, os times do interior precisam para se manterem vivos. Né? Professor Gilson Piber, será que talvez até nessa questão dos técnicos, assim, as equipes não estão, de certa forma, retardando um pouquinho para se antecipar para 2016? Porque vem aí uma divisão de acesso que promete ser, se não a mais forte de todos os últimos anos aí, uma das mais fortes. Mas eu acho que, não sei se eu estou exagerando, a gente tem dois especialistas, vamos dizer aqui hoje, que acompanham diariamente. Eu acho que vem por aí uma divisão de acesso muito difícil, né? Muito difícil, com apenas uma equipe subindo para a primeira divisão, e a gente tem equipes cascudas que vão jogar, né, a divisão de acesso agora em 2016, só para colocar por cima assim, Pelotas e Caxias, que são equipes tradicionais, não por menos, a dupla regional, claro, também, mas me parece que a questão dos técnicos, professor, há um retardo, há um tempo. Muitas equipes já estão com isso encaminhado para 2016 e a dupla regional ainda não está. O Inter SM, né, aclama hoje o Heriberto Marqueto, né, para mais um mandato, e a partir daí
né, vamos começar a ter as definições. Né? Os garotos aqui estão melhor informados. Né? O que existe de real nessa possibilidade do Feliciano, né, vir a comandar o Inter SM? Eu já ouvi falar que Michel, né, quer começar uma carreira de técnico, né, ele teve 2 passagens aqui para Santa Maria meteóricas, né, veio, jogou pouco, foi embora, depois acho que nem jogou. E também havia uma possibilidade do Bolívar, mas pelas informações o Klemer, né, pediu que o Bolívar jogasse mais um ano e parece que o Bolívar vai acertar com o Glória. O que tem de concreto relacionado ao Inter SM? Acho que na parte do Inter aí a principal questão é o salário, né, professor? O Inter não está disposto a pagar um salário exorbitante para um treinador. Até por isso o Paulo Henrique foi embora, né? O Paulo Henrique foi embora por causa disso. Ele não, há um desacerto com o Marqueto, com o Sacol, que é o vice-departamento amador ali, que não entraram em acordo em relação ao salário. Ao salário, o Paulo Henrique Marques, ele alega que o salário, a folha mensal que o Marqueto pretende empregar no futebol profissional 2006, que seria de 30 mil, até 30 mil, não é 30 mil, é até 30 mil, é muito baixa para as pretensões dele, e esse receio dele fez com que se transferisse para o Tupi de Criciúmal, né? Porque ele nunca escondeu que pela campanha do Sub-19 ele gostaria de permanecer em Santa Maria. Mas por esse baixo custo aí, essa baixa folha oferecida pelo Inter Santa Maria, ele acabou se transferindo para o time de Criciúmal, que também disputa a divisão de acesso. E quem seria o nome, Gilson, hoje? Acho que tudo é campo das especulações. Até eu não me atreveria a falar algum nome aí, porque depende muito dessa aclamação do Marqueto. Então, a previsão dele é que nos próximos 10 dias haja uma definição nesse sentido. Só que, como o Pedro falou, né, o investimento vai ser baixo. E diante do baixo investimento, não acredito que nomes bem conhecidos aí do futebol interior, ou quem sabe com passagem pela dupla Grenal, possam desembarcar aí ou comandar a equipe do Inter SM, a não ser que seja, como o professor Gilson falou, alguém que está começando uma carreira. Aí pode acontecer sim, só que na medida em que o Marqueto diz que a folha deve variar entre 25 a 30 mil para folha salarial, né? Fora o que ele paga, a chamada folha paralela, folha então das dívidas que estão sendo sanadas aí, o investimento vai ser baixo. Então, não acredito que nomes conhecidos aí sejam contratados pelo Inter SM. Mas tem um detalhe também, né, Gilson? Assim, daqui a pouco o nome conhecido não é garantia de sucesso, né? Daqui a pouco consegue reunir uma gurizada e consegue fazer um trabalho legal, né? Consegue fazer um encaminhamento e, claro, vai ser muito difícil buscar uma única vaga. Mas o meu receio é partir para uma aventura aí, e essa aventura larga mal. Não é uma aventura, tá? Não é uma aventura, mas vocês também que a gente sabe assim, acompanharam todo esse processo também do Feliciano no Rio Grande. Será que existe de fato a possibilidade de o Feliciano Corrêa ir trabalhar no Inter de Santa Maria? Ele que fez um trabalho muito bom na Copa FGF Sub-19 por parte do Rio Grandense? Acredito que o Feliciano se encaixa nessa filosofia do Marqueto, que é gastar pouco e, de repente, se o Rio Grandense não tratar de colocar as contas em dia com esses jogadores, nada impede do Feliciano ir para o Inter SM junto 4 ou 5 atletas que foram destaque no Sub-19. Eu não afastaria essa possibilidade, não é informação, é uma questão de mercado mesmo. Se o Rio Grandense não tratar de colocar em dia aí o salário dos jogadores, isso pode acontecer sim. A gente não está afastado dessa possibilidade, apesar do Marqueto negar, né? Marqueto não disse que houve contato, e a gente sabe que isso por enquanto não houve mesmo. Inclusive essa questão é a preocupação dos próprios jogadores sub-19, né? Conversava com alguns deles essa semana e o próprio Júnior comentou que foi o destaque do Rio Grandense no sub-19, e o Júnior comentou que está preocupado, que desde o término da competição nunca mais foi procurado, e já faz um bom tempo que acabou a competição, e então essa questão que o Gilson ponderou aí do Feliciano, talvez, possibilidade de ir lá, que é concreta, é de bastidores, ninguém confirma 100%, até por causa da eleição, mas ela existe. O Feliciano seria um treinador... E o Feliciano treina, vamos combinar, qualquer equipe da divisão de acesso, e o Júnior, né, pelo que mostrou, também tem condições de jogar em qualquer equipe. Em alguns anos anteriores aconteceu o caminho inverso, né? Quando de repente o Inter não estava com toda essa organização na questão da base ou algum atraso na folha, os jogadores acabaram indo no caminho inverso, né? Do Inter para o Rio Grandense. E até o caso do Júnior, do próprio Edipo, tem passagem nas categorias de base do Inter. E por que isso não pode acontecer? Se não mantiver o salário em dia, corre esse risco, né? E pode acontecer sim.
O Rio Grandense não tem nem presidente, né, Rogério? Pois é. O que eu estranho, né, é que no início do ano o Rio Grandense era um clube viável. Né? Era um clube viável. E de lá para cá o Rio Grandense acumulou dívidas, né, trabalhistas, enfim, e está quase se tornando um clube inviável. Né? O Gilson Siqueira anuncia que quer uma prestação de contas, que quer ver no papel e não no papel de pão, né? Aqui em Santa Maria já aconteceu isso. Prestação de contas num papel de pão, né? Apresentado numa reunião do Conselho Deliberativo de um clube. Então ele quer ver essa lista de débitos do clube para saber, né, de que maneira administrar esse processo. Agora, a vida do Rio Grandense está muito complicada. Será que a solução para essa vida da dupla regional em 2016 passa daqui a pouco por aproveitar, como o Gilson estava citando ali, e o Pedro também, de certa forma, também citou, buscar meninos das categorias de base? A gente tem até imagens dos regionais que aconteceram pela Copa FGF Sub-19 e o Júnior, claro, é um menino, é um talentoso jogador que eu acho que vai ter um espaço com toda certeza. Mas será que a gente aproveita uma boa quantidade de guris aí para as equipes principais daqui a pouco? Ou vai faltar maturidade para essa gurizada? Eu acredito, Jareta, que nem o Gilson falou agora há pouco aí, uma das coisas boas do Rio Grandense nesse ano, assim como nos últimos 2 anos, foi fazer esses guris evoluírem bastante nessa categoria Sub-19. Não é à toa que o Júnior se tornou uma referência hoje, né, para esse time Sub-19 do Inter, e não é só o Júnior que tem destaque nessa equipe do Rio Grandense, tem o Thiaguinho, tem o Édipo, tem o Cristiano, são jogadores que já participaram da divisão de acesso desse ano, que eles têm sim possibilidade de figurar na divisão de acesso de 2016. O Gilson falou 6 ou 7 jogadores, tem 6 ou 7, dentre esses outros jogadores, uns 2 ou 3, talvez não tenham maturidade suficiente, mas para compor um elenco seria bastante interessante também. Então acredito que do lado do Rio Grandense, uns 6 ou 7 jogadores devem sim figurar. Se não no Rio Grandense, pode ser no Inter, por que não, né? A questão dos salários também pesa bastante. E no Inter de Santa Maria tem alguns valores também. Alguns meninos já saíram do clube, mas a questão do Jonathan, que é bom jogador. Tem o Vinícius, que também foi um excelente jogador nesse ano, né? O Júlio Meia também. O Júlio Meia também é um bom jogador. Então a gente tem valores. Acredito que no Rio Grandense mais que no Inter SM nessa temporada. Mas nós temos sim bons valores e jogadores que conseguem sim compor um elenco para a divisão de acesso. E acredito também que muitos estejam em estágios diferentes, como o Pedro citou aí. Tem uns que já integraram o grupo como só para completar treino, para serem reservas, há alguns anos atrás. E aí já tem essa maturidade, tem essa experiência, que é o caso do Júnior. Pode ser uma boa saída, né, Gilson? O ataque é Júnior e mais um. Se o Rio Grandense mantiver tudo em dia ali, ele tem potencial para isso e é um jogador humilde, tem... A gente, ao menos é uma questão minha, o cabelo é sempre o mesmo, a chuteira não é colorida, e essa humildade o Gilson que leva... do nosso time, hein? Essa humildade, a opinião da questão do cabelo, hein? Essa humildade leva, para mim, os jogadores a chegar onde querem. O Júnior se enquadra nesse perfil. Claro que isso aí não é regra, não quer dizer que isso aí, a partir daí, que o jogador vai ser profissional ou não, mas para mim ajuda muito. Até porque aceita mais a crítica do treinador, as orientações do treinador, e ele já é para ser um daqueles que pode ser titular, assim como mais uns 2 ou 3 ali. Não vou entrar em nomes para também não cometer injustiça, que a gente pode não lembrar de todos. E tem mais aquela turma para ser do plantel, né? Já no Inter está um estágio atrás, porque começou ou retomou esse trabalho de forma mais recente no Sub-19, que é a última categoria ali, né? Mas tem pelo menos 2 ou 3 ali que podem sim disputar a posição. Até porque a gente vê, não é só aqui, né? Nos clubes do interior, é muito gurizado jogando, 18, 19 anos, aí já está na idade, ou já estão prontos para ser titulares, ou se não estão prontos, pela emergência acabam sendo, né? Sim. A gente estava dando uma olhada, o pessoal de casa também, nas imagens que passavam, que o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, estava rodando, e a gente estava vendo, por exemplo, a situação dos gramados, né? Tanto do Presidente Vargas quanto do estádio dos Eucaliptos. E aí o que me vem à cabeça também é a questão de estrutura dos clubes, né? Será que, de fato, a gente tem condições, a gente está preparado para ter uma equipe na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, em virtude, analisando gramado, estrutura extracampo? Acredito que talvez o Rio Grandense sofra um pouco mais com isso, né? Porque o estádio vem e passa por obras há um bom tempo. O estádio Presidente Vargas, de certa forma, já tem uma estrutura consolidada, extracampo, mas a gente percebe, por exemplo, que o gramado das duas equipes
dos dois clubes, perdão, ele apresenta bastantes problemas. Vocês veem dessa forma também? Eu acho que a estrutura hoje oferecida é nessa linha. Professor Gilson Pibre, também deixa essa pergunta para o senhor. Não, vamos convidados primeiro. Não, não é um problema restrito a Santa Maria também essa questão, né? É um problema do interior, essa questão de estrutura, né, Jareta? Com certeza, o Rio Grandense não tem estádio com iluminação ainda, né? Que é algo que vem sendo batido há muito tempo. E atrapalha muito, inclusive. Atrapalha muito. Um jogo numa quarta-feira à tarde atrapalha muito. Não vai torcida quarta-feira à tarde. Mesmo os mais fanáticos ainda vão, mas outros torcedores que estão trabalhando não têm condições de ir a um jogo à quarta-feira à tarde, uma quinta-feira de tarde. Então, essa questão atrapalha muito. A infraestrutura realmente é bastante deficitária em Santa Maria. É bastante deficitária. O gramado ali, a gente pôde ver nas imagens, né? Bastante prejudicados por algumas questões, chuvas, enfim. Mas, do lado do Inter de Santa Maria, existe aquele projeto, né? De uma arena. O Marqueto afirma que não está parado essa negociação, mas emperra em algumas... Mas está, parece. Parece que está. A questão emperra em algumas questões burocráticas, né? Assim como todo o processo de construção em qualquer lugar emperra em questões burocráticas. Acredito que ele tenha se precipitado, de repente, em falar uma previsão, assim, queremos estar jogando em 2017 nessa nova arena. Acho que as questões elas vão se alongar um pouquinho mais por essas questões burocráticas, mas pelo menos existe um pontapé inicial, né? Existe uma ideia de que o Inter já tem consciência de que o estádio dele não é adequado para uma Série A, precisa realmente de um novo estádio. E eu acho isso importantíssimo, a partir do princípio que existe alguém que realmente reconheça, a minha casa não é boa para jogar futebol, eu preciso de uma outra casa. Gilson. Acredito que seja, assim, um dos principais problemas, a questão estrutural, mas acho que tem coisa bem pior aí. A questão da parte financeira aí, para mim é o principal, é manter tudo em dia, não perder o vínculo com os jogadores para poder daqui a pouco vender um deles ou aproveitá-los no profissional, ou pelo menos no segundo semestre que não está em atividade, poder manter o vínculo e saber que no próximo início de ano esse jogador vai retornar. Tem que melhorar sempre, claro que a questão estrutural é problema nos dois aí, até o gramado, já vi gramados piores aí pelo interior, não dá para reclamar não, a prova disso é que a chuva castigou bastante aí Santa Maria durante esse período da Copa FGF Sub-19, mesmo assim os times conseguiram jogar em casa. Não é perfeita as condições, não são perfeitas as condições do gramado, mas tem coisa bem pior, que acho que é a parte financeira que tem que ser adequada. Tem que ser adequado, professor Gilson. O Rio Grandense tem que lutar para sobreviver, para se manter, né? Tem que fazer uma luta aí para manter as portas abertas, que seria algo extraordinário. E o Inter sempre tem essa proposta da Arena, né? Como o Pedro falou, é uma proposta, acho que ela vai ganhar novidades, né? Esse processo vai ser aprimorado em 2016, com ajustes nas questões burocráticas entre clube, prefeitura e investidor. E se espera, né? Eu acho que é importante. Santa Maria, aqui em Santa Maria tem um problema, né? Tem um problema que cria-se uma ideia, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, essa é uma questão cultural da cidade, né? Ao invés de no que se puxar... refere ao esporte especificamente. Olha, praticamente em todas as áreas, né? Quando a gente tem que puxar para cima, a gente puxa para baixo. Parece que a gente não gosta do sucesso da cidade, não gosta do sucesso dos profissionais, né? E isso tem que acabar com isso. A gente tem que acreditar em algumas ideias, algumas propostas, claro, sempre dentro do lado da transparência, da correção, da honestidade, enfim, mas ver com bons olhos, né, vários aspectos, não só do esporte, mas da cidade. Né? Mas a primeira coisa a gente olha, vira para o lado. Não vai dar certo. Não vai adiante. Não vai dar certo. Esse é um defeito, né? Falta o apoio da comunidade também. A gente vê pela média de público, tanto no profissional, claro que base, isso diminui ainda mais, obviamente, mas o torcedor não cria aquele vínculo com o time. Eu sou bastante ligado a futebol também, futsal, a gente conversa, tenho os amigos que foram criados indo ao estádio, os dois lados, hoje em dia eu converso com eles, não vão mais, não sei porque esse vínculo está se perdendo, isso não se renova, essa falta de renovação, essa falta de renovação por parte de torcedores prejudica muito, não tem aquela fidelidade. Tem alguns poucos, né, de cada lado, tanto no lado do Inter quanto do Rio Grandense, mas isso também afeta, acho que não é só aqui em Santa Maria,
isso afeta muito a parte financeira, porque se não tem bastante torcedores frequentando, obviamente não tem alguém para pagar mensalidade e a partir daí é um problema, né? Gilson falou do futsal que vai ser assunto no próximo bloco do Central do Esporte. A gente vai fazer um intervalo, mas antes do intervalo eu não posso deixar de aproveitar, já que o Quintana não está aqui, não quero bancar o traíra não. Porque se o Quintana estivesse aqui, parece que eu estou vendo ele falar assim, mas a gurizada que jogou no Sub-19, eu acho que chega numa idade que, 19 anos, né, 18 anos, o jogador tem que estar formado, não pode ficar sendo lapidado. Mas, na verdade, eu puxei o assunto José Quintana Júnior porque eu quero saber, o Quintana dava mais trabalho na sala de aula do que eles dois ou não, professor Gilson? Não, do mesmo nível. Vou aproveitar que ele não está aqui, porque ele não pode falar. Não, do mesmo nível. Mesmo nível? Mesmo quilate, né? Essa gurizada é boa, assim, eu me sinto muito satisfeito, né, de falar, de conversar, e assim, além do Quintana, esses dois rapazes aqui, né, são meus colegas hoje, jornalistas, né, foram meus alunos e são meus amigos, né, isso é fundamental, são meus amigos, né. A gente conversa, contata, olha, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo. Mas quero saber o Quintana, professor. Não, da mesma forma. A gente troca ideia numa boa. Então, além de colegas de profissão, ex-alunos, repito, são amigos. Né? Nós conversamos, dialogamos via Face, agora mais pela correria de ambos. E isso não tem valor. Isso, para mim, é o que move. É legal, né? isso. Continuar na área, assim, e seguir em frente. Essa amizade verdadeira, sem interesse, né? Uma amizade conquistada no dia a dia da aula. E eu até vou contar uma, né? Eu tinha uma turma de jornalismo esportivo bem ligeirinho, de 28 alunos, né? Daí tava uma confusão na aula, era muita gente, né? 28. Daí lá no fundo, Pedro Pavan e Lucia Ciolim, conversando, mas vocês dois, para fora da aula. Não. Vocês dois, para fora Foram da aula. expulsos, professor, cartão vermelho. Fora da aula, lembra? Lembro. Os dois, fora da aula. Tive que sacrificar dois, né, para a turma dar uma parada, né. Resumo da história. Vieram trabalhar comigo os dois, né, no titular da rede, o Lucian trabalhou no laboratório, né, e os dois foram meus orientandos. E hoje nós somos amigos, né? Somos colegas e amigos. Então são histórias assim, né? Depois nós começamos, você pegou pesado com a gente. E damos risada dessa história, né? E criou-se também, de certa forma, uma grande amizade, né? Com certeza. Tem uma grande amizade, tanto pessoal quanto profissional. Isso não estava combinado. É verdade. Central do Esporte vai fazer um intervalo de 1 minutinho e a gente já volta para falar de outras modalidades, futebol, handebol, vôlei. Você não vai perder nada, aguarda aí. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042.
Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, hoje recebendo os jornalistas esportivos aí dos jornais aqui de Santa Maria, o Pedro Pavan e também o Gilson Alves, e contando com o retorno do professor Gilson Piber na nossa equipe. A ausência hoje é o José Quintana Júnior por conta de um torcicolo. Acho que vai ficar mais fácil o pessoal de casa entender. Depois ele vai brigar comigo, isso não era torcicolo, era outra coisa e tal. Mas foi jogar tênis no final de semana, né, professor? E uma partida longa, pelas informações. Uma partida longa. Ele me disse que 2h30. Como eu não estava lá no local para ver se de fato se foram 2 minutos e 30 segundos ou se foram 2h30, eu vou acreditar no 2h30. O Quintana tentou dar uma de... Será que volta esse ano, hein? Acho que volta sim. Tentou dar uma de Djokovic lá, mas não deu certo. Faz parte, né? Um abraço para ele. Na próxima semana ele vai estar recuperado e vai estar aqui com a gente no Central do Esporte. Pessoal, a gente falava de dupla regional no primeiro bloco e o Gilson Alves até tocou no assunto legal também, que é o futsal, né? Há tempos, lá se vão quase 20 anos, acho que é por aí, ou talvez mais, que Santa Maria não tem uma equipe na Série Ouro. 97 e 98 a jovem. Olha aí, são 18 anos já, né? É um bom tempo, né? É uma boa caminhada, há algumas décadas aí já. Será que o União Independente Futsal cumpriu a missão dele na Série Ouro, na Série Bronze este ano? Vocês que também acompanharam o trabalho do União Independente Futsal? Olha, se está difícil para o futebol de campo, imagine para o futsal, né? E aí essa é uma questão onde a Série Bronze, em geral a Série Bronze, são atletas amadores, né? Não vivem disso, tem uma atividade paralela e aí tem aquela paixão pelo futsal, treinam 2, 3 vezes na semana e jogam no sábado. E claro que tem que se dar o primeiro passo, só que é difícil, a questão do apoio financeiro é muito gasto. E Santa Maria tem essa dificuldade, porque perdeu esse vínculo também através dos anos aí, precisaria de uma empresa para investir, e na próxima vez que for colocar um time na Série Bronze, aí tem que, como se diz, pagar os jogadores, né? Com atletas amadores, não tem aquele compromisso. Eu conversava com muitos deles, treinamento não fechava 10 durante a semana, porque não tem aquela obrigação, o salário que ele recebe no final do mês, por menor que seja, e aí... não tendo treinamento, chega na hora do jogo, isso se reflete, né? Compromete um pouco. Pedro Pavan. Eu acredito que o futsal, assim como quase todas as outras modalidades de Santa Maria, elas esbarram no problema do amadorismo, né? Nós não conseguimos ter times profissionais em Santa Maria, que o Gilson falou aqui, não são remunerados, os atletas são remunerados. Nós temos potenciais em Santa Maria. O futsal, nós temos bastante gente qualificada para atuar, mas fica difícil montar equipes competitivas com atletas treinando 1, 2 vezes por semana. Às vezes um atleta não vai treinar uma semana inteira por compromisso de trabalho. Então a gente não consegue ter uma regularidade em treinamentos e sem patrocínio fica realmente muito complicado. O futsal, assim como o handebol, assim como o vôlei, todas as modalidades sonorias, elas acabam esbarrando nesse amadorismo. Infelizmente a gente não consegue levar adiante alguns processos, como é o caso do União, que voltou há 2 anos figurar na Série Bronze aí, a Santa Maria tem uma representação no futsal, acaba esbarrando nessa questão. Para quem não sabe também, o Gilson, muitos desses atletas do União jogam com o Gilson, né? Na quinta-feira. Ah, é verdade, Gilson? Leões da Silva, né? Como é que é o nome do time? É o Leões da Silva. Leões da Silva. Tem 2 ou 3 atletas que eventualmente fazem parte, que a gente tem uma turma grande aí de 10 ou 12. Tem os mais antigos, são aqueles que têm a prioridade, entre aspas, né? Que é o meu caso, os mais antigos, quem criou o time, quem leva a bola, quem organiza. O dono da bola? Sempre, o dono da bola. Mas tem alguns deles, sim, que tem também, como são meus amigos aí, por vezes jogam com a gente lá. Só que esses valores deveriam ser somados aí a mais, vamos dizer, uma meia dúzia de atletas vindos de fora, com mais experiência, para aí sim conseguir almejar e subir para a Série Prata. Ou quem sabe até para ouro, né? Porque a gente vê tantas cidades pequenas que têm esse apoio, tem essa mobilização na comunidade e consegue chegar lá. Santa Maria falta esse apoio também extra quadra ali para estar apoiando, para ir lá. E eu que fui assistir muitos jogos, sei bem como é que funciona. Tem muitos que vão só para a linguagem de futebol, vão para cornetear. Estão ali, aquele ali joga contra o meu time no Citadino, e vai ali, acaba torcendo contra, e isso aí prejudica no final das contas. Professor Gilson. Puxam para baixo. Né? Vai ao encontro daquela ideia que o senhor trazia no primeiro bloco. Puxa para baixo. Né? Eu acho que o União Independente ficou devendo pelo aspecto de não avançar para a etapa seguinte, que era a meta. Né? Perdeu a classificação nas 2 últimas rodadas
né? Mas faz parte do contexto. O Novo Horizonte foi campeão, né? Não, é o Sub-9? Sub-9. É a categoria fraldinha que chama, a categoria mais baixa da Federação Gaúcha. né? Que chamam. Vem gente boa por aí, né, professor? Não, o Novo Horizonte... Mais gente boa, dá para se dizer O Novo assim. Horizonte já foi campeão no pré-mirim ou no mirim com o Lucas Rocha. Lucas Rocha como goleador Exato. da competição. Então, Santa Maria tem essa dificuldade, né, no futsal de trabalho, de treinamento. E quando não se treina, fica difícil. Para né? 2016, eu acho que vai ficar... A gente daqui a pouco vai ver um cenário muito parecido com a atual temporada, vocês acham? Eu acho que é difícil mudar essa realidade, acho bem difícil. Sei que haja algum grande investimento, alguém disposto a realmente a investir no trabalho do União Independente, que traga alguns jogadores de fora que consigam suprir essas carências que o Justo estava mencionando, que consigam investir nesse time. Mas eu acredito que para 2016 o cenário não tende a ser... Primeiro tem que ver se o União vai participar novamente da Série Bronze, né? Porque isso Ou uma também outra tem um equipe custo. daqui a pouco, né? Exatamente, porque isso também tem um custo, né? Então, só a participação já tem um custo. Então, tem uma série de fatores, mas não vejo algo muito diferente do cenário desse ano. Eu não saberia dizer se o União vai jogar ano que vem, mas uma equipe de futsal vai disputar a Série Bronze, sim, que é uma fusão, eu não sei bem ao exato se é o FSM também com a FAMES, a Faculdade Metodista. Andei conversando com o pessoal que tem um projeto lá na UFSM. Isso pode acontecer, só Isso que é ainda informação, não é oficial. Gilson. Isso é informação. Deve ter um time, se não for União ou um time da UFSM, vai fazer alguma fusão aí com O outras jornalista bem empresas. informado, né, professor? Já tem, ó, já Isso tá- pode acontecer sim, então pelo menos um representante vai ter. Eu acho que o União deve permanecer e seriam 2, né? Olha aí que legal. Que No bacana. caso do União, né, se os jogadores tivessem uma ajuda de custo, né, que fosse mínima, né, poderia haver a exigência da cobrança do Pra ir no treinamento, treino. né? No treinamento, mas é difícil, a gente sabe que é difícil, então nós ficamos longe aí de outras realidades. Bom, união, como o próprio nome já diz, não falta, né? E a gente pode até ver pelas imagens, pode ver também a gana, a força que eles têm para jogar, enfim, para vencer, mas de fato a minha opinião é a seguinte, eu acho que o União fez aquilo que ele conseguiria fazer. Claro que a gente queria daqui a pouco que eles conseguissem ir adiante e subir para uma série prata, mas eu acho que dentro daquilo que se propunha, dentro daquilo que dava, eu acho que o União conseguiu fazer aquilo que ele poderia, de certa forma, fazer nessa temporada. Rogério, só um registro, Sim, bem por favor. rapidinho, né? A exemplo do Gilson e do Pedro, que estão em Santa Maria e com êxito na atividade que desenvolvem, né? O Gilson no Jornal Razão e o Pedro no Diário. Tem mais 2 jornalistas Bem lembrado, professor. formados na Unifra, né? Que estão muito bem na cidade de Carlos Barbosa, a capital, né? do futsal nacional. Um deles é o Ulisses Castro, que é o assessor de imprensa da Associação Carlos Barbosa de Futsal, que está na final da Liga Futsal 2015. E o outro é o Guilherme Causen, que atua no jornal Contexto, né, De Carlos Barbosa. de Carlos Barbosa. Recentemente é colunista, né, no site do jornalista Claudemir Pereira, aqui em Santa Maria, também falando de esporte. São 2 profissionais egressos, né, contemporâneos do Gilson e do Pedro, e que também estão, né, na labuta do jornalismo esportivo e em alta, né, no futsal. Basta ver que a Associação nacional. Carlos Barbosa de Futsal vai disputar a final da Liga Nacional, vai buscar o 5º título, né, professor? Contra o Intel Orlândia, né, Exato. que ontem acabou empatando no tempo normal em 3-3, 0-0 na prorrogação. E é uma pena que o Corinthians tem como diretor o Lourenço Fontana, né? Lourenço Fontana, que é aqui de Santa Maria, né? Jogou no Job e em vários clubes aí, foi campeão da Liga pela UBRA. Não deu mais uma vez. Não deu mais uma vez para a Corinthians. equipe do Lourenço Fontana. Vamos para o basquete, pessoal? A gente estava Vamos. falando do futsal. Olha, ainda na quadra, o basquete, três rodadas, 3 derrotas, né? Do Corinthians Atlético Clube no estadual adulto masculino, mas não dá para esquecer também de que desde o começo, né? Inclusive até quando a TV Unifra esteve para fazer uma reportagem lá com o Catila, eu coincidentemente encontrei o Pedro Pavan lá e a gente conversava, Pedro, nos bastidores, de que o Catila sempre deixou muito claro, né, que essa equipe, inclusive a gente está vendo imagens aí dos guris, estava ali para servir de espelho para quem vinha nas categorias de base, ou seja, não há compromisso nenhum de buscar um título, mas a gente sempre quer um algo mais, né, Pedro? A gente sempre fica naquela expectativa ali de querer ver eles vencer e tudo mais. São 3 rodadas, 3 derrotas.
Com certeza, Jareta, mas o Corinthians, apesar dessas derrotas, os 2 primeiros jogos ali, pelo menos contra o time de Uruguaiana, o placar foi bastante apertado, foi um jogo disputado, é o primeiro ano desse retorno do Corinthians às quadras, desde o ano 2000, sem participar de uma competição profissional, digamos assim, né, de um campeonato gaúcho. Então é preciso salientar essa questão, sempre deixar bem claro que é um retorno, é um time que nem falaste para servir de base para os demais, porque o Corinthians tem times sub-13, tem time sub-15, tem time sub-17, então é um time que nem o Catila comentava com a gente aquele dia lá, é um time para servir de espelho para o sub-17, quem está no sub-17, inclusive tem atletas do sub-17, tem atletas sub-15 integrando essa equipe adulta do Corinthians, né, então é um time que vai servir de base e é para onde os atletas assim têm para onde ir. É para ter uma base. Eu, quando eu sair do Sub-17, para onde que eu posso ir? Eu posso continuar, posso estudar em Santa Maria, mas eu posso seguir jogando no Corinthians. Então essa é a mentalidade que o Catila tem para essa equipe. Infelizmente perdemos as 3 primeiras partidas, mas os 2 primeiros jogos, pelo menos, a equipe foi muito bem. Perfeito. Tem mais um jogo ainda, né? Tem mais um jogo. Tem mais contra um a própria Sojipa, próximo final de semana. Sábado. Né? Isso Exatamente. em Santa Maria. E precisa vencer, né? Acredito. Mas acredito que já não tenha mais chances de classificação, até pelos critérios, não? São Não, mas- 4 equipes e aí a primeira colocada, se não me engano, de Caxias, de Caxias. Já está na semifinal. Claro, né? claro. Já está disputando o NBB, né? Já está direto na E a semifinal. Corinthians tendência deve é que o pegar Corinthians fique em Caxias, quarto. Então, Deve pegar É mais ou Caxias. menos a mesma forma que eu ia falar daqui a vôlei. pouco do vôlei, né? Que tinham perfeito. só 4 equipes, Claro. então Então nós podemos ter uma equipe que joga o Novo Basquete Brasil em Santa Maria. Provavelmente disputando uma partida, a gente não sabe como é que o Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias do Sul, vai armar a equipe, daqui a pouco vai deixar uma gurizada mais nova para pegar a experiência para vir jogar em Santa Maria, mas existe essa expectativa de a gente ter uma equipe do Novo Basquete Brasil jogando em Santa Maria. Sim, tem essa expectativa e tem eles já se enfrentaram em Santa Maria. Amistoso. Um amistoso aqui em Santa Maria, treinamento pro Caxias do NBB, né? E tem a curiosidade que é o encontro dos irmãos, né? Tem 2 irmãos aí, um atuando, e tem o outro mais novo também no time, né? Tem 3 irmãos aí, a família Lovato aí, que é o Lorenzo, que é o sub-15, que integra o Tobias, que é o que está em Caxias, e tem o Pietro, que é o ala do time adulto também. Então tem essa curiosidade também, além do... que o Tobias é formado no Corinthians, né? Vale salientar que é um atleta nosso que acabou... Para ver como há potencial aqui, né? Há muito potencial em Santa Maria. O Tobias é um atleta formado no Corinthians que hoje atua profissionalmente no Caxias, jogando uma NBB, né? Sim. Seguindo na quadra ainda, 3º esporte consecutivo de quadra, falamos de futsal, falamos de basquete, vôlei. Para mim decepcionou a AVF esse ano, esperava um pouquinho mais, mas a gente sabe também da estrutura que tem a AVF, né? Por que será que a AVF não... Eu acho que o que está faltando para a AVF é chegar a uma decisão, né? Do estadual adulto feminino. Há anos vem ali, meio que bate na trave, meio que quase chega, meio que vai e chega na semifinal e fica, né? Na opinião de vocês, o que está faltando assim para a AVF, de certa forma, decolar e daqui a pouco, ao menos sequer disputar um título aí, enfim, buscar daqui a pouco até ser campeã estadual? Na verdade, esse ano a AVF teve uma peculiaridade, né? Eu comentava com o Jean-Pierre há algum tempo atrás, aí, que é o Jean-Pierre Ávila, o treinador. Treinador e coordenador desse projeto, né? Perfeito. Associação Voleibol Futuro. A AVF perdeu muitas atletas nessa temporada, algumas atletas importantes. Então, quando se perde jogadores que são referência dentro de uma equipe, acaba que o desempenho dificilmente permanece o mesmo. Então, até se reestruturar, até atingir um nível que estava anteriormente, demora. Então, esse é um problema. Eles perderam muitas atletas para essa temporada de 2015. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 jogadoras que eram destaque dentro da equipe, se não titulares, pelo menos boas para o elenco. Então, essa temporada, especificamente, ela foi realmente decepcionante, mas acredito que passou muito por esse aspecto da perda de algumas atletas. Sim. E os adversários são fortes também, tem que considerar esse lado, né? São fortes e já tem um projeto há mais tempo. São só 4 equipes no estado disputando a competição. E só de estar entre os 4 ali já vale o elogio. Só que como o trabalho dos outros é mais longo, o caso da Sojipa, enfim, também a equipe de Passo Fundo, isso se reflete dentro da quadra, né? Sim. Porque aqui, seguindo a mesma linha do futsal, são atletas amadoras, né? Muitas dessas adversárias não vivem disso, são jogadoras profissionais, e aí já tem aquele compromisso do treinamento, recebem um salário, isso ajuda sempre, né? É um eterno trabalho de renovação, de formação de atletas, né? Então,
o projeto em si, né, dispensa comentários pelo valor, né, e pelo processo que é desempenhado pelo Jean-Pierre e a sua equipe. Os resultados de quadra não são, de certa forma, aqueles esperados, mas se justificam por todo esse processo de renovação, de formação de atletas. E do nível dos adversários. Claro, né, então muito bem lembrado não pelo tem Gilson como Alves. fugir, né, disso, ao menos por enquanto. Tá Outra certo. só questão, só para salientar essa questão de permanência de atletas, de renovação. Tem outros 2 esportes aqui em Santa Maria que esse ano conseguiram ter um salto de qualidade enorme pela permanência de muitos atletas, que é o rugby e o futebol americano, né? O rugby conseguiu um título estadual da 2ª divisão, provavelmente vai figurar numa 1ª divisão estadual. Por quê? Porque vem há 5 anos com um elenco praticamente Igual. uma base, Continuidade. continuidade. Futebol americano da mesma forma. E futebol americano a tendência, e o rugby a tendência é que melhore ainda mais no que vem, porque eles planejam, o rugby deve permanecer pelo menos 80% do elenco, o futebol americano pelo menos uns 70%. Então acho que essa questão, em Santa Maria especificamente, né, professor, que é uma cidade que forma muitas pessoas, e muitas pessoas vão embora, essa questão é importantíssima quando a gente consegue ter uma sequência no trabalho. E eu acho que isso é muito importante e foi o que a VF não teve nesse E ano. talvez esse seja o maior problema, Pedro, das equipes, digamos assim, amadoras, né? Exatamente. Que disputam, excluindo o futebol, daqui a pouco o próprio futsal, mas eu acho que até o futsal sofre muito disso. Mas as equipes basquete, vôlei, né? O próprio handebol também, né? Tem muita gurizada que acaba indo embora e aí volta aquilo que o professor Gilson Pereira falava. Há de ser feito um trabalho de renovação, de começar tudo de novo para lapidar, para ter uma equipe competitiva. Isso demora para... Exatamente, para ver se ter consegue resultado. ou não. Central do Esporte vai fazer um intervalo de 1 minuto e a gente volta para o 3º e último bloco para falar de Olimpíada 2016. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o 3º e último bloco do Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Você também que está nos acompanhando aí no YouTube pelo Unifra Online. A gente vai falar agora nesse 3º bloco sobre a Olimpíada 2016. Tem a Olimpíada no Rio de Janeiro. Só apenas para salientar que hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o Pedro Pavan e também o Gilson Alves. Ambos são setoristas esportivos nos jornais Diário de Santa Maria e também A Razão aqui de Santa Maria. E a gente tem o retorno do professor Gilson Píbero. O José Quintana Júnior, José Quintana Júnior volta na próxima semana porque ele exagerou um pouquinho jogando tênis lá, 2 horas e meia de partida. Bom, e aí as costas dele não aguentaram lá, ele tá com torcicolo, não ia conseguir virar muito, assim, fazer esse gesto aqui e tal. Ele disse, olha, me deixa de fora do time hoje, Areta, não tem problemas? Não, tem problema, Quintana. Terça-feira que vem ele tá de volta aqui com a gente. Pessoal, Olimpíada 2016 e aí surgem aqueles nomes, né, que a gente acompanha há um bom tempo e o pessoal até, muitas vezes nos bastidores aqui brinca muito comigo que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Gilvan, né, do Gilvan Ribeiro, da canoagem, mas eu acredito que hoje ele é o grande nome ao lado da Maria Portela, que tem grandes condições de chegar, a gente vai inclusive ver imagens dele aí, ele foi medalhista de prata no Pan-Americano, né, treino não falta, vontade também não. Será que teremos o Gilvan Ribeiro medalhista e quem sabe o Givago Ribeiro também lá na Olimpíada? A gente tem algumas possibilidades, né, Jareta? A gente tem, mas dentre essas possibilidades a gente tem
2 ou 3 mais concretas, eu diria, em Santa Maria, representações santamarienses na Olimpíada. Uma delas é o Gilvan, né? O Gilvan que é um batalhador, né? Acompanhaste também a carreira dele há muito tempo, ele é um batalhador junto com o Givago ali, sempre contribuindo com a comunidade ali do bairro Campestre também. Então seria... E ele tem ele tem uma forte ligação com Santa Maria, né? Apesar de não ser santamariense, tem Exato. essa... Nasceu em Cruz Alta, mas nasceu em Cruz Alta, veio com 1 ano de idade para Santa Maria, é. então ele diz que é santamariense. Mas está na região também, então tá valendo. E então ele tem essa forte ligação com Santa Maria e eu acho que ele vem treinando forte, seria uma grande oportunidade para a vida dele, talvez a última, né? Não sabemos, não pode ser a última oportunidade de uma Olimpíada para o Gilvan, mas eu acredito que ele está focado, ele tá batalhando, ele está treinando diariamente lá com a seleção brasileira, né? No Paraná. E também outra atleta aqui de destaque, comentaste, é a Maria Portela. Talvez a Maria Portela esteja um pouquinho mais à frente do Gilvan, até pela colocação dela no ranking da Federação Internacional hoje ela é a Judô, 21ª colocada, é a melhor brasileira, né? Exatamente, ela concorre com a Bárbara Timo. Bárbara Timo, que é também da seleção brasileira. Mas a gente está falando de uma diferença, Pedro, de mais ou menos uns 400 pontos no ranking. Olha que vai ser muito difícil a Bárbara Timo alcançar ela, né? Vai ser bastante difícil, até por isso eu acredito que a Maria ainda esteja um degrau acima do Gilvan nessa escala, porque na canoagem o treinador que decide ali, na realidade é o treinador que decide na canoagem, quem tiver o melhor momento. Assim Parece que o ranking lá não vale para nada. Exatamente, né? Assim como no Pan-Americano o Gilvan achou que iria competir por uma categoria e chegou em cima da hora, transferiram ele para outra. Então acredito que por isso a Maria esteja um degrau acima, porque é pelo ranking, né? Então hoje ela seria a melhor brasileira, hoje ela estaria na Olimpíada, a Maria Portela. E são 4 as possibilidades, né, de termos santamarienses aí nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Além deles dois, né, Gilson? Além do Gilvan e da Maria Portela, tem a Mariane dos Santos também na canoagem e o Eduardo Menezes, que é um cavaleiro, integra a seleção brasileira de hipismo, esteve no Pan-Americano de Toronto nesse ano, agora 2015, só que como o Pedro falou, depende do treinador, tem a questão de ser escalado ou não, mas pode sim, quem sabe aí estar integrando a seleção Podemos, de brasileira. certa forma, ter 5 pessoas, então, porque não dá para esquecer, muito bem lembrado pelo Gilson, a Mariane na canoagem, né? O Givago, o próprio Gilvan, a Maria Portela, né? No judô, né? São pessoas aí que a gente pode ter brilhando, levando o nome de Santa Maria adiante. Professor Gilson, com tanta experiência, até vou fazer uma brincadeira aqui, o professor Gilson Pimbri coloca nós 3 no bolso aqui, né? Pela experiência dele no jornalismo esportivo, coloca nós 3 no bolso aí, gurizada. O que dá pra gente imaginar para 2016 de cenário? Será que a gente tem aí pelo menos dessas promessas, dessas pessoas, a gente tem 2 delas lá, professor? 3 daqui a pouco? Eu acho que o caminho está pavimentado para a Maria de Lourdes Portela. Né, o Gilvan Ribeiro tem uma boa possibilidade, né, mas vai depender da cabeça do treinador, né? Lá porque qualidade não falta e a própria Mariane, de repente, né, compondo a equipe, o cavaleiro do hipismo, o próprio Givago, irmão do Gilvan, né, tem resultado, tem ranking, mas não está participando da seleção. Isso é um fator que atrapalha aí uma eventual convocação, vamos dizer assim. Mas teremos representantes de Santa Maria e a tocha olímpica vai passar pela cidade, né? Já tem até data, né? Já tem, 5 de julho de 2016, né? Então acho que vai passar por Santa Maria nessa data, exatamente. E aí quem será que vai carregar aqui? Tem bastante gente. Tem candidato? Tem bastante candidatos, tem inúmeras campanhas abertas também, né? Pessoas... Por parte dos patrocinadores. Por parte dos patrocinadores oficiais da campanha. Tem uma campanha geral também do Rio 2016, né? Também no site do Rio 2016 lá tem as orientações certas para quem quiser participar. Qualquer pessoa pode participar, isso é bastante legal. Qualquer pessoa que estiver assistindo quiser participar, é só entrar no site do Rio, lá se cadastrar, existe essa possibilidade. E também nós teremos as referências, né? Algumas referências de Santa Maria também serão indicadas. Eu acho que essas são as mais importantes até, Pedro, Gilson e professor Gilson Piber. Eu acho que essas são as mais importantes, né? Nós temos referências, grandes referências no esporte, eu acho que essas pessoas, de maneira alguma, podem ficar de fora de carregar. Maria de Lourdes, Gilvan,
O próprio Givago. O Givago também. São referências, são pessoas referências que, aí, né? Que daqui a pouco precisam e devem estar. Eu não sei se daqui a pouco, pela proximidade com o evento, né? E daqui a pouco eles estão num ritmo intenso de treinamento e acabam não sendo liberados por técnicos, por tudo mais, para estarem em Santa Maria, mas me parece que são grandes referências. Mas desculpe, Pedro, acabei cortando teu raciocínio sobre as referências. Não, é exatamente o que você fala. Tem algumas referências, algumas pessoas que lidam com o esporte, trabalham com esporte há muitos anos, que são destaques, inclusive, em projetos sociais, né? A própria Aglaia, que foi a grande mentora da Maria Portela, né? Então, de repente, se a Maria não pudesse participar, de repente a Aglaia poderia representá-la no judô, né? A própria mãe do Gilvan, como representar ele, que foi a mulher que deu todo o apoio para eles nesse início da canoagem. Então, acredito que seria importante a gente ter esses nomes nos representando também nesse revezamento da tocha em Santa Maria. Legal, e o próprio Givago, porque a tendência, como o professor Gilson falou, é que ele não esteja na Olimpíada, porque ele não está mantendo... É uma exigência, né, que o atleta esteja treinando lá em Curitiba. Ontem tive a oportunidade de falar com ele, ele não está nessa fase de treinamento, mas se ele conseguir, então, participar dessa questão da tocha olímpica, com certeza já vai ser algo aí gratificante para ele, vai se sentir um pouco na Olimpíada, né? Legal mesmo. Pessoal, passou o nosso tempo, viu? Gostaria de ficar, passou muito rápido, gostaria de ficar mais tempo, queria agradecer muito de coração mesmo, Gilson Alves, pela tua presença aqui no Central do Esporte da TV Unifra, da mesma forma ao Pedro Pravan. Muito obrigado pela participação de vocês, Muito obrigado. Vocês sairiam do jornalismo esportivo ou seguiriam na caminhada ali? Se tiver que mudar algum dia por algum motivo muito forte, talvez mudaria, mas eu não tenho essa pretensão. Eu só. Meu objetivo é seguir no jornalismo esportivo por muito tempo. Da mesma forma, Gilson? Não, eu não mudaria. No final das contas, a mesma forma. É uma caminhada longa, árdua, mas não mudaria. Eu só fiz jornalismo pelo esporte. Se eu acabar caindo para outra área, vou estar fazendo algo que eu não gosto e eu acho que aí vou acabar trocando de profissão. Se eu puder, vou ficar a vida toda no jornalismo esportivo. Hein? É esse o caminho, professor? É um dos caminhos, né? E quando se faz com amor, com gosto, com felicidade, essa caminhada fica bem pavimentada. Que legal. Mais uma vez, então, agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Professor Gilson Piber, muito obrigado também pela sua participação hoje. E nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso conteúdo, né, você que acompanha pelo canal 15 da NET, o Central do Esporte também está disponível no canal da TV Unifra no YouTube, pelo Unifra Online. Você pode aproveitar e acessar lá. De repente está se deslocando, está indo para o trabalho, enfim, vai fazer uma caminhada, alguma coisa, quer assistir o Central do Esporte, pode acompanhar o programa pela internet. Na próxima semana a gente volta. Espero que com a equipe completa, com o José Quintana Júnior, não exagerando muito no tênis, estando presente aqui conosco. Até a próxima terça-feira, um grande abraço a todos.